Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula e hoje nós iremos estudar a educação na era Vargas do ano de 1930 a 1945. Então, a Revolução de 1930 foi um agravamento máximo de uma crise que se iniciou no ano de 1920. Essa crise ela começou com a tomada do poder que tirou Washington Luiz. Nós vamos ter também o rompimento com a velha ordem social oligárquica. Nós vamos ter uma crise política que aconteceu. Nós vamos ter uma insatisfação generalizada em relação ao governo central. Enfim, o país ele estava passando por diversas crises. Embora o Brasil ele tenha perdido financiamento estrangeiro para o café, mais tarde ele vai conseguir se restabelecer economicamente através da expansão do mercado interno e devido à acumulação primitiva de capitais. Nós vamos ter, a partir do ano de 1920, o descontentamento com a velha ordem, que gerou uma efervescência de movimentos sociais, reivindicando mudanças. Aí nós vamos ter também alguns acontecimentos importantes, que foi a organização dos operários das fábricas. Nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, o tenentismo também, que foi um dos grandes movimentos, um dos maiores movimentos que teve vitória na Revolução de 30. Enfim, o país ele passava por diversas mudanças, por diversas revoluções. No ano de 1934, foi promulgada a nova Constituição, e com isso, esse tenentismo que teve vitória na Revolução de 30, perdeu forças e o governo de Getúlio Vargas passa a se aliar às velhas forças conservadoras. As primeiras mudanças na educação da década de 1930. Nós vamos ter, em 1930 foi criado o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e Saúde. Começaram a implantar algumas reformas elas foram importantíssimas. Começaram primeiro pelo ensino superior, onde adotaram o sistema universitário. Aí nós vamos ter a criação de reitorias, a exigência da incorporação de pelo menos alguns institutos para se constituírem em universidades. Então a educação ela passava por uma reforma, certo? Passava por diversas reformas. Então nós vamos ter aqui a educação se manteve em alguns princípios, como na Constituição de 1934, certo? Assim como a Constituição de 1934, a educação também ela passou por alguns princípios. E um desses princípios foi a obrigatoriedade dos trabalhos manuais em todas as escolas, onde eles começavam a priorizar o trabalho, o ensino profissional. Eles achavam que dessa forma eles poderiam preparar a mão de obra para atender à expansão industrial e comercial aqui do Brasil. Então, na década de 20, alguns educadores na cidade do Rio de Janeiro se empenharam em fundar a Associação Brasileira de Educação. Aí nós vamos ter com isso organizações que visavam sensibilizar o poder público sobre os problemas que a educação estava enfrentando, os problemas educacionais. Foram movimentos que reivindicavam melhorias no campo da educação. Eles queriam que os representantes, ou seja, os movimentos, os vários movimentos, eles representavam a tomada de consciência e compromisso assumido por um grupo em prol da educação.
Aí nós vamos ter com isso, esses movimentos, eles passaram a ser influenciados ou eles foram influenciados por ideias que estavam se disseminando na Europa. Aí nós vamos ter um movimento chamado de Escola Nova. Então, nesse movimento chamado de Escola Nova, alguns educadores eles começavam a analisar ou eles passavam a analisar a educação sobre o ponto de vista psicológico e sociológico. Então eles observaram que a educação ela ia muito além, né? E um dos pontos mais importantes para esses educadores era a questão do psicólogo, do psicológico e sociológico do adolescente, da criança, enfim. Com isso, esse movimento renovador teve seu ponto culminante com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional, que aconteceu no ano de 1932, o ano da publicação. Esse manifesto ele começava ou ele refletia a confusão e instabilidade doutrinária existente entre os compromissos. Então, mais um dos maiores objetivos ou um dos únicos objetivos que esse manifesto possuía era fomentar a discussão em toda a sociedade em torno da educação. Eles queriam fazer com que as pessoas, com que a sociedade toda se mobilizasse em prol dos problemas que estavam relacionados com a educação. Eles queriam fazer uma mobilização, que as pessoas enxergassem que muitos problemas poderiam estar atrelados, muitos problemas que acontecem ou que aconteciam na educação naquela época, poderiam estar atrelados a fatores psicológicos, sociológicos, enfim. Com isso, esses educadores, né, que participavam, que faziam parte desse movimento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional, eles começaram a promover conferências, debates, enfim, onde haviam várias discussões em todos os segmentos da sociedade existente da época. Aí nós vamos ter em 1931 a criação do Conselho Nacional de Educação. Nós vamos ter em 1920 a primeira universidade que criaram na cidade do Rio de Janeiro. Com essa primeira universidade surgiram as primeiras escolas superiores. Com essas universidades, com a criação dessas universidades, eles passaram a agregar nas 3 escolas que já existiam de ensino superior na cidade do Rio de Janeiro, o curso de medicina, de direito, e nós vamos ter também a escola politécnica. Aí nós vamos ter em 1935 um famoso Anísio Teixeira, que criou a Universidade do Distrito Federal. Enfim, o Estatuto das Universidades Brasileiras, elas continham objetivos pretensiosos, mas na prática havia distorção entre os propósitos para a investigação científica e do preparo para o exercício profissional. Mais uma vez eu falo para vocês que a educação, ela, por trás, sempre houve interesses políticos, né, por trás até mesmo da educação, infelizmente. Aí nós vamos ter o ensino fundamental. Passou por essa reforma, né? Houve essa reforma no ensino fundamental, onde implantaram o currículo
seriado. Aí nós vamos ter também a questão da frequência, que passa a ser obrigatória. O ensino ele é dividido, vai passar a ser dividido em ciclo, um do fundamental e outro complementar. Além das várias exigências que eles começaram a colocar para que a pessoa pudesse ingressar no ensino superior. Aí nós vamos ter, nessa mesma época, o ensino fundamental ele passa a ser dividido em 5 anos e uma segunda etapa de 2 anos. Aí nós vamos para as disciplinas. O ensino de sociologia passou a ser obrigatório, o ensino da história, da filosofia, higiene, economia, política e estatística. Aí nós vamos para a reforma Francisco Campos, mais adiante, que estabeleceu alta seletividade no ensino fundamental, tanto dentro dos ciclos, como eu falei anteriormente, né, que foi dividido em ciclo com essa reforma, o ensino fundamental, quanto na passagem de um ciclo a outro, devido principalmente ao rigor do sistema de avaliações minuciosas e rígido. Então eles de certa forma, eles priorizavam muito. E, além disso, nós tivemos outros manifestos, né? Tivemos também um manifesto muito conhecido, que foi o manifesto elaborado por Fernando de Azevedo, e teve a colaboração de 26 educadores. Nós vamos ter também, após a publicação do manifesto, foi redigido o esboço de um programa educacional, onde inúmeros congressos e conferências passavam a ser realizados em todo o país. Então, o objetivo era fazer com que a sociedade da época se mobilizasse quanto aos problemas que estavam acontecendo dentro da educação. Então, isso é muito importante, certo? Então, a tradicional, a tradicional que era defendida pela Igreja Católica, e a escola nova em defesa da escola laica, que era a escola que tinha que ser pública e gratuita para todos, começaram a entrar em conflito com outras posturas antagônicas em torno desses vários debates que aconteciam. Então, ambos, a escola e a Igreja Católica, defendiam a coexistência de escolas públicas e privadas. Mas os escola-novistas, esses pioneiros da escola nova, eles defendiam maior participação do Estado na educação. Então eles queriam que o Estado ele se envolvesse mais na educação, e com essa postura eles passaram a conquistar a simpatia dos comunistas. Então a educação em si ela está atrelada à história. Nós não podemos tirar de forma alguma a educação, a história, porque as duas elas fazem parte, certo? O que nós podemos observar é que durante todo esse trajeto, durante todo esse percurso, a educação ela teve as suas conquistas, os educadores que estavam envolvidos, que estavam à frente desses movimentos, contribuíram com que a educação ela desse um salto. Então nós tivemos várias reformas no campo da educação. Então, com a criação ou nas constituições de 1934 e 1937, é nítido observarmos ou é importante lembrarmos que foram notáveis os avanços em função da luta ideológica empreendida pelos pioneiros da educação.